Bom dia, bom dia! Bom, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar de um assunto que é de interesse de muita gente. Muitas pessoas já conseguiram a sua, mas muitas pessoas não sabem nem por onde começar. Que é sobre a cidadania italiana. Agora, quem de fato tem direito à cidadania italiana? De fato, tem direito à cidadania italiana todos os descendentes de italiano. Ou seja, se na sua família tinha um italiano, não importa se foi por parte de mãe ou por parte de pai, você é uma descendente de italiano. E o melhor disso é que não importa, tá, pessoal? Pode ter sido o seu bisavô, o seu tataravô, o seu tatataravô, não importa que geração de avô era, você tem o direito à cidadania italiana, porque a cidadania italiana é por via sanguínea. Não é como nos outros países, que precisa, bom, se for o seu bisavô, precisa o seu avô ter tirado, depois do seu pai ter tirado, não precisa, tá? Simplesmente você pode ir lá e provar diretamente que o seu quinto avô era italiano e pronto. Agora, tem exceções? Tem. O pessoal do norte da Itália, que tá lá coladinho lá com a Áustria, com a Hungria, não tem direito à cidadania italiana, infelizmente. Esse pessoal da região de Trinito Alto Adige. Esse pessoal não tem o direito à cidadania italiana porque na época o território ainda era austro-húngaro. Tiveram muitas pessoas que ainda puderam recorrer até o ano de 2010, só que agora já não é mais possível, infelizmente. Mas não desanima, tá, pessoal? Porque, por exemplo, se você está procurando pela parte de pai e chegou lá no avô e era da região norte da Itália, vai pela parte da mãe, vai sempre pelo outro lado da família, porque é muito provável que você possa achar também, porque tiveram milhares e milhares de italianos que migraram para o Brasil há muitos anos atrás, tá? Na época era a Europa que tinha crise, então todo mundo queria ir para o Brasil. Agora é o contrário, né? O pessoal do Brasil é que está querendo ir para a Europa. Apesar que aqui também não tá essas coisas todas não, né? Mas vamos botar que a gente tá um pouco melhor ainda aqui no Brasil. Tem um outro empecilho também, tá, pessoal? Só que isso não é impossível, isso se pode resolver por via judicial materna, que seria se, no caso, a sua avó fosse italiana, se fosse uma mulher nascida antes de 1948. Porque, perante a lei na Itália, as mulheres não eram uma pessoa juridicamente falando. Então, você teria que entrar por via judicial materna. Não é impossível, tá? Você pode conseguir, muitas pessoas conseguem. Só é um pouquinho mais trabalhoso o processo, mas é possível. Bom, documentos necessários. O que você precisa para tirar a cidadania italiana? Parece muito difícil, tá, pessoal? Mas não é. Acreditem que não é. Vocês vão conseguir também. Assim como eu consegui a minha. Vocês vão precisar da certidão de nascimento, casamento e óbito até chegar o seu avô. Bom, se for o seu tataravô, o seu tatataravô, se for a sua quinta geração, você vai precisar de nascimento, casamento e óbito de cada um da sua linha até chegar no italiano. Por exemplo, se foi pela parte de pai e foi o seu terceiro avô, no caso, o seu tatataravô, que era o italiano, você vai precisar da certidão de nascimento, casamento e óbito do seu pai, se ele tiver um óbito, claro, do seu avô, nascimento, casamento e óbito, se tiver também, óbvio, do seu bisavô, nascimento, casamento, óbito, e do seu terceiro avô, no caso, nascimento, casamento e óbito, tá? Tem lugares que eles não exigem a certidão de óbito, somente a certidão de nascimento e casamento. É bom você ter tudo? É bom. Porque se eles encrencarem com alguma coisa, você tem já a prova ali de que você tem todos os documentos, tá? Mas tem lugares que eles não exigem. Gente, tem um site que ele chama Family Search, tá? É nesse site que vocês vão encontrar documentos de todos os parentes de vocês. Lá tem tudo que vocês podem imaginar. Certidões de nascimento, casamento, óbito, batismo. Tem todas as informações nesse site, tá bom? E ele é totalmente gratuito. É um site do governo, tá?
Quando a gente vai no cartório, às vezes que eles falam que eles fazem uma busca que é entre espaços de 5 anos, não precisa você pagar por isso, tá bom? Você pode usar o site gratuitamente, você pode procurar todos os anos que você precisa. Não precisa ter um espaço de 5 anos e nem sequer, tipo, vai ser realmente encontrado, sabe? Então, você mesmo pode fazer essa busca sozinho, você pode ir lá colocando nomes, possíveis nomes e sobrenomes, e você pode encontrar sim todos os parentes de vocês. Se você não encontrar de maneira nenhuma, daí você vai e tenta encontrar algum lugar que realmente só exija certidões de nascimento e casamento. Agora, como começar a encontrar que ano, que cartório? Gente, procura, vai perguntando para as famílias as pessoas mais antigas da família. Normalmente eles escutaram que tinha um italiano na família, sabe? Então eles vão saber responder alguma coisa. Procura qualquer informação. No meu caso, o meu bisavô, ele nem era muito conhecido, na verdade, pelo meu avô, porque ele morreu quando ele era muito jovem ainda. Então, o que aconteceu foi que a irmã do meu avô era um pouquinho mais velha e aí ela ainda lembrou um pouquinho dele. Então, por aí eu consegui encontrar o ano em que ele faleceu, porque ela me falou mais ou menos a época, que foi a época que tinha nascido a filha dela. Então, mais ou menos pelo ano eu consegui encontrar a certidão de óbito. E tem coisas boas também, viu? Quando você vai procurar certidões, nas próprias certidões, eles vão dando pistas. Por exemplo, quando meu terceiro avô se casou, aqui no Brasil, no caso, eles falam na certidão de nascimento que ele foi casado com tantos anos de idade e que ele era do Reino de Veneza, da Itália. Então, por aí foi que a gente já se ligou que ele era de Venezia. E aí eu comecei a procurar depois a certidão de nascimento dele por todos os cartórios de Veneza. Tudo, tudo, tudo. Ou seja, eu vi mais ou menos a idade dele, porque eles não colocavam exatamente a idade, né? Às vezes eles erravam também. Então, vocês têm que contar com isso também. Pode ser que tenha um erro de 1 ano ou 2 de diferença, tá? Vocês têm que fazer exatamente as contas para saber isso e ir lá no cartório diretamente para procurar mais ou menos o ano em que ele nasceu. Bom, tem coisas boas e tem coisas que não são tão boas assim também, né? Por exemplo, quando eles foram registrar os nomes, eles um pouco que mixavam todos os nomes. Por exemplo, o meu avô italiano, no caso, que era o meu terceiro avô, ele se casou e eles já mudaram um pouquinho o nome. E quando ele foi registrar o filho dele, que no caso era o meu bisavô, o nome dele já estava totalmente diferente. E quando ele morreu, então, já estava outro nome ainda. Tipo, ele nasceu como Carraro Valentino e ele morreu como Valentim Marques. Ou seja, foi uma dor de cabeça na justiça para tentar mudar esses nomes. Eles não fizeram atenção aos meus documentos. Dava para provar que era ele? Dava, pelas datas, porque todas as certidões, como eu falei, elas dão pistas. E se você fizer atenção a todas essas pistas e datas, você pode sim provar que estamos falando da mesma pessoa, porque na justiça eles me negaram o meu processo 4 vezes e no final eles me deram ainda uma multa de R$ 100 para pagar, que eu nunca paguei. Mas eles me negaram totalmente, falaram que não era a mesma pessoa, que eram pessoas similares, mas que nada provava que eram as mesmas pessoas, porque simplesmente eles não prestaram atenção, eles não leram o suficiente, eles não fizeram questão nenhuma de fazer atenção às minhas datas. Então, eu perdi 1 ano na justiça para nada e eu tive que recomeçar o meu processo todo de novo, só que aí eu fui diretamente com os cartórios, eu fui mudando desde a certidão mais antiga, no cartório mais antigo, até o cartório mais novo. Então, primeiro eu mudei uma certidão, depois que passou 1 mês que eles... Na verdade, a gente não tinha feito direto com cartório, a gente resolveu fazer pela justiça, né? Eu e minha mãe, porque a mulher do cartório simplesmente estava com muitíssima má vontade, nós brigamos até com ela, porque eu já tinha encontrado a certidão do meu terceiro avô, né? Que era de casamento dele,
eu tinha já falado para a mulher qual era a matrícula da certidão, qual era o ano, tudo, tudo. Eu falei tudo para a mulher. Passava uma semana, eu ligava para ela, falava: oi, tudo bem, você já encontrou? Ela: ah, não, tem que ligar depois. Aí eu ligava depois de uma semana: oi, tudo bem, queria saber se já encontrou. Ah, tem prazo de 7 dias para responder. Eu falei: tá, é que já passou 7 dias. Enfim, cara, a gente ficou, tipo, mais de um mês, simplesmente, pra mulher só ir lá e pegar a certidão. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu falei a matrícula, eu falei tudo pra mulher. E ela não, simplesmente não. Bom, eu não podia fazer o trabalho dela, né? Que era ir simplesmente nos arquivos e no número do livro que eu falei e pegar a minha certidão. Eu não podia fazer isso por ela, então foi muito estresse. Tudo que deu para dar de errado para essa cidadania deu. Então, se eu conseguir, eu tenho certeza que você também vai conseguir. Enfim, como já tinha passado um ano que a gente já tinha perdido na justiça, eu falei para uma tia minha ligar e falar com uma outra pessoa, né? Falei, seja muito simpática com essa pessoa, né? Porque a gente nunca sabe. E finalmente ela conseguiu que um rapaz fosse simpático também com ela e conseguiu que a gente conseguisse retificar já a certidão com eles diretamente lá no cartório. Mas aí chega o processo, né, que o cartório manda pro Ministério Público para eles aprovarem a retificação. E foi aí que eu fiquei com medo de cair na mesma pessoa que tinha negado todos os meus documentos na justiça. Mas, graças a Deus, deu tudo certo aí, né? Tudo que tinha para dar de errado, eu acho que deu antes. Então, agora já era o momento de chegar à vitória. Depois de todo esse perrengue, todo esse processo, bom, enfim, eu consegui, tá bom? Consegui corrigir todos os nomes, datas de nascimento, lugar de nascimento errado, tudo que estava errado eu consegui finalmente retificar tudo. E aí foi a parte de ir para Itália, né? A parte mais esperada, a parte que, nossa, que graças a Deus consegui tudo, todos os documentos, a parte da animação. E aí fechei com uma agência, porque eu já estava de saco cheio, não queria mais pensar em fazer nada sozinha. Foi um desastre, a agência era péssima, né? Nossa, atendimento péssimo, super falta de profissionalismo de uma mulher que fechei com ela, que, nossa, não indico pra ninguém a agência. Então, eu vou fazer um outro vídeo depois pra vocês, tá, pessoal? Pra explicar como que faz o passo a passo da cidadania italiana lá na Itália, já com todos os documentos de vocês. Vocês também podem entrar nos grupos do Facebook, que é muito bom, eu aprendi muito com eles, eles ajudam, eles dão toda a assessoria que vocês precisam. Vocês entram lá, colocam no Facebook Cidadania Italiana e lá vocês têm todo o suporte que vocês precisam também. Tá bom? Qualquer coisa vocês podem colocar aqui nos comentários que eu tenho o prazer de ajudar vocês, tá bom? E, por favor, não esqueçam de subscrever aqui no meu canal e dar um like nesse vídeo para estar ajudando a fazer futuros vídeos que possam ser do interesse de vocês também, abordando outros temas ou até mesmo da cidadania italiana. É isso, fiquem com Deus, muito boa sorte no processo de cidadania italiana de vocês e até a próxima!